Saudações, trekkers! Bem-vindos a mais um Falando sobre Star Trek. Eu, Almirante Cesaroni, junto com o Murilo aqui novamente, porque os outros estão dando cano, cada um tem uma coisa diferente para fazer. A gente vai deixar de pagar esses caras aí, Murilão. Não é possível. Não é possível. O cara tá Eles não vão ganhando... receber os créditos deles, os Paralátinos. Mas o cara tá pensando que é assessor de deputado. Não é possível. Não precisa aparecer para ganhar os trocos. Porque onde já se viu isso, meu? Só nós temos que tocar aqui, pelo amor de Deus. Enfim, vamos falar aqui de quê, Murilo? Vamos falar sobre o terceiro episódio de Lower Decks, Temporal Edict, ou uma tradução livre para português, seria um edital temporal. É isso aí, edital temporal. E o episódio já começa com o nosso amigo Boimler tocando lá um violino. Ele já toca o violino, amolando todo mundo. Isso aí, para mim, teve muito a ver com o que acontecia na Enterprise do Picard, aqueles sarais chatos para diabo lá, viu, cara? Eu achei Do que foi muito Data. bom isso aí. Fala. O que você achou? Não achou que tinha a ver com isso? Sim, assim, tinha aqueles sarais do Data que eram intermináveis. Ele tocando violino, né, se apresentando. Isso é muito nova geração. Aí puseram a moça já mandando brasa numa guitarra aí, tocando já uma coisa que até no final das contas a gente tem aqui em determinado momento aqui, ela manda brasa aí, que ela mola até os Klingons aqui em determinado momento. Mas está virando uma certa tradição nisso aqui, nesses episódios de Lower Decks, a divisão em duas histórias paralelas, né? Nós tivemos no começo esse daí que eu achei interessante, a referência ao Data e aqueles terminais chatos para chuchu que tinham lá na Enterprise da TNG, e aí ela manda ver lá com heavy metal aí. Esse episódio eu achei mais centrado nas histórias mesmo, tá? Claro, teve, como todo episódio de Lower Decks, teve bastante easter eggs, mas eu achei que foi um pouco mais sutil, contido, assim, nos easter eggs. Foram mais referências ou citações diretas mesmo. Que nem quando ela cita diretamente o Kirk. Aliás, em todos os episódios eles citaram o Kirk, né? Esse não foi o primeiro, né? Fala. Não, exatamente, estou concordando, exatamente. Todos os episódios estão citando personagens antigos, inclusive o Kirk, o Worf, Diana, estão sempre trazendo aí referências diretas a vários personagens. E tivemos uma participação especial também no final do episódio. Vamos comentar sobre ele no final do nosso vídeo. Isso, é verdade. E aí, tem determinado momento, a Cerritos estava indo para uma conferência com os cardassianos, né? E ela é excluída dessa conferência, né? Por uma almirante lá, e a capitã fica bravíssima lá, dizendo que a nave delas é motivo de piada, e é mesmo, né? E que o pessoal, né? Que o pessoal acaba usando tempo para ficar muito tempo sem fazer nada. Em determinado momento aí ela pega uns caras andando levemente, aí fica bravos, né? Que eles usam um tal de buffer time, que é o seguinte, é um armazenamento de tempo, né? Que é o que o Scott, né, fazia muito na Enterprise do Kirk, né? Ele falava que ia demorar 3 horas e demorava 1h30, aí saía com aquele maravilha. E nesse episódio aí eles usam esse buffer time, que é para ir lá tomar umas biritas e se divertirem, não é verdade? O que você achou? Isso aí, esse episódio mostra muito a história do ser humano, que às vezes, para trabalhar sempre no determinado ritmo, né, o ser humano precisa de umas pausas eventuais para poder relaxar e se concentrar em si mesmo, né, não só no serviço. Mas aí eles levam ao extremo, né, o pessoal bebendo, não fazendo absolutamente nada, né, eles evidenciam muito mais isso daí. No dia a dia atual, né, as pessoas querem maximizar muito o seu potencial, né, a sua produtividade, principalmente trabalhando em casa agora, né? Uhum. E eu acho que isso aí também foi um pouco de crítica a respeito disso, né? Que tem que ter, como você Também. disse, o tempo de casa. Mas seguindo em frente aqui, depois que esse insight, ela encontra o Boimler, justamente o Boimler,
no elevador ali, e aí é que vem o quente do negócio, né? O Boiler faz mais uma atrapalhada da sua, né? Comenta diretamente com a capitã que existe, que ela não sabia que existia, né? Que existe esse buffer time, um tempo a mais ali para o pessoal poder ter um tempo para si mesmo. E aí a capitã, quando descobre isso, nossa, vira vira uma fera e acaba com isso na nave inteira. Todo mundo foi proibido o buffer time, todo mundo agora tem que seguir os tempos que o pessoal do comando define. Então eles têm que fazer suas Exatamente. tarefas no tempo Fala, que fala. eles determinam. Exatamente. Aí que começa a zona, né? Aí é que começa a bagunça. Ele faz essa bagunça toda. Ele se dá bem, né? Ele se dá bem, o resto da nave só se ferra. Essa é uma história paralela, né? Boiler é bem mostrado nesse episódio como um cara que realmente executa suas tarefas no tempo certo. Ele é um cara exemplar da Frota Estelar. Ele não é um bobo aleatório que fica vagando pela nave. Ele é inteligente, ele faz suas tarefas, ele cumpre suas tarefas dentro do tempo determinado pelo comando. Chamam ele de nerd, né? E ele cumpre exatamente a risca o que é. Se dá 1 minuto para fazer, ele faz em 1 minuto e ainda se diverte, ainda sobra tempo, né, para fazer, enquanto os outros dançam todos, né? Mas aqui nós temos aqui um momento que, por conta dessa bagunça que fica na cabeça de todos eles vão para um planeta que foi definido lá pela almirante, quando ela comunica a capitã que eles não vão mais para Cardassian e vão para outro lugar, que eles vão entregar presentes, ela fica muito brava e eles descem numa missão avançada. Nesse momento aqui, por conta que a cabeça deles está tão coisa, eles erram no coisa. Eles tinham que dar um cristal. Olha aí o que eles deram. Uma madeira. A partir daí, cria-se a zona, né, Murilão? O que houve? É isso aí. Essa madeira aí era para ser entregue para uma outra espécie dele, que são inimigas desses caras aí. Então eles ficam mais bravos ainda e começa a confusão toda. Como uma simples entrega de presentes pode se transformar numa bagunça total com uma distração, né? Você está lá desprovido de sono, super atarefado, querendo terminar logo as coisas, e trocou as caixas. Começa a confusão toda. Uma cena muito engraçada que parece ser vida diretamente de TOS, né? Aquela bagunça toda da raça querendo culpar a federação inteira com os pobres coitados aí que vão no grupo avançado. É engraçado que a respeito daquela linha principal, onde eles têm que cumprir prazos e tudo mais, a gente tem que ter em mente que eles estão vivendo lá num ambiente fechado, numa lata, né? Numa lata no meio do espaço. Então, se eles não têm tempo para nada, para não fazer nada, ou seja, esparecer, acontece justamente isso, né? Um erro desse ofendendo, é claro que aí é tudo satirizado, né? Era para dar um cristal, manda uma árvore, um tronco, na realidade, é tudo satirizado. Mas é uma crítica interessante que, na minha visão, foi o seguinte: você tem que ter um tempo para você poder esparecer, para não cometer erros bestas desse tipo, né? Nesse caso aqui, esse erro ocasionou uma guerra ainda por cima, né? Ocasionou uma guerra. Onde a gente vai um pouco mais para frente aí, eles estão sendo atacados, né? O tripulante aí foi ferido por uma lança. Nesse momento aí que eles estão sendo atacados por lanças, que lembra aquele episódio onde o Spock cai num planeta e aqueles seres ficam jogando lanças de pedra, e aí essa nave cai num planeta onde são seres primitivos que vivem com lanças e tudo mais, gigantes, e eles matam os tripulantes com lança. E ela fala que eles vivem numa nave espacial, numa nave espacial com todos os recursos. Ele não vai morrer porque ele foi atingido por uma lança. Esse tripulante azul aí, aqui nesse momento, essa cena aqui dá para ver bem eles tentando fugir, ó lá. Eles estão todos lá em cima com lanças e tudo mais. É exatamente aquela cena, eles fugindo, ó lá, com a nave auxiliar lá atrás e aquele monte de lança caindo em cima deles. E ele está ferido, e ela tira a lança e ela fala que ele não será morto, porque
por causa de uma lança. É justamente aquele episódio de Tosca. Infelizmente me fugiu o nome agora. Claro, eles foram capturados. A federação sempre capturada nesses confrontos, né? E sempre quando há um confronto, tem que ter uma sentença de morte a alguém para poder dar mais emoção ao episódio. Nesse momento aqui, a gente tem um outro momento do episódio onde está aquele monte de nave. Que eu até agora não entendi. Se eles têm naves espaciais, como é que eles têm só lança de cristal, não é verdade? O pessoal está tão cansado. Exatamente, eles invadem a Cerritos, né? Eles conseguem invadir a Cerritos porque o pessoal está tão cansado que não consegue repelir uma invasão desse tipo aí. De volta aí na Cerritos, né, a gente vê que o pessoal tem capacidade de dobra espacial, né, por isso que eles foram convidados para serem membros da federação, mas eles usam paus e pedras, ó. Parece que eles não têm uma assimilação assim, né, um cognitivo tão avançado para utilizar armas, né. Eles gostam tanto de cristais que até em suas armas eles usam cristais, mas de uma forma não tão prática. Aqui conforme Pode falar. Oi. Então, a tripulação do Cerritos está tão cansada com suas tarefas que a capitã, mesmo sendo abordada, né, ele manda todo mundo não parar suas atividades, continuarem fazendo suas coisas e ignorar essa invasão do pessoal. Exatamente. Que é uma espécie nova, né? Que chegou aí também. Qual que é o nome dessa espécie aí, você lembra? Geuraquianos. Nossa. Eles são... cada nome é absurdo. Os Geuraquianos, e tem sua base a partir de estrutura... Eles montaram sua sociedade através... cercando cristais, né? Com base nos cristais. Por isso que eles adoram os cristais. Tem cristal para tudo. Aqui, neste momento aqui, eles já estão presos, né? Lá no coisa. E o Hanson, né? Jack Hanson, é isso o nome dele? Hanson. Jack tá lá, Hanson. Então, ele está batendo um papo lá com ela, tá brigando e tal, não sei o quê. Nesse momento eu achei interessante, sabe? Ele está na cadeia e está todo mundo preso. E ela fala que a equipe dele, né, a equipe de desembarque dele, a equipe avançada dele é que foi presa. E ele retruca com uma coisa que eu achei legal, não é a equipe avançada dele, é a nossa equipe avançada. Então ele dá uma dura super legal nela aí, né, cara? Porque ela acha que tudo é dos outros, nada é dela. E aqui ele põe ela no lugar dela mesma. Fala assim, a equipe, ela tem que fazer parte da equipe. Eu achei bem colocado isso de uma maneira bem legal, assim, que mostra que eles estão na Frota Estelar, né? Ela é muito individualista, e nesse caso aí ele coloca mostrando que não é, né? Exatamente. Essa cena aí, inclusive, nossa, foi arrepiante de o cara fazendo esse discurso, falando que ele é a Frota Estelar, nós somos a Frota Estelar, né? Nós representamos as coisas boas, e que todo mundo fica falando na internet que a Mariner é muito parecida com a Michael, né, em Discovery, né? Ela faz tudo, sabe tudo e manda tudo. Mas eu achei que nesse episódio mostrou esse lado da Mariner, que ela é muito infantil ainda. Ela é uma criança ainda dentro da Frota Estelar, birrenta, né? E que não se vê o grande potencial da Frota Estelar. Eu acho que nesse episódio evidenciou que ela não é tão parecida assim com a Michael lá em Discovery. Ela tem suas qualidades, sim, muitas qualidades, mas também tem seu principal defeito, que é não enxergar essa parte do conjunto, de fazer parte do todo, né? Inclusive aí, nesse momento aí, ela começa a mostrar as cicatrizes dela, né? As cicatrizes que ela recebeu em batalhas e tudo mais, que ela mostra, e ela fala que ele não tem essas cicatrizes, né? Só quem tem as cicatrizes é ela, e ela compara isso. E aí esse cara aí fala o seguinte, é engraçado que eles fazem parte da Frota Estelar e tudo mais, mas é claro, é um desenho satirizante, mas eles têm pena de morte, né? Eles têm uma pena de morte na constituição deles. Eu achei interessante isso. Como é que eles entram para a Frota Estelar
e eles têm pena de morte na sua Constituição. Inclusive, a pena de morte deles é muito engraçada, né? É uma rocha gigante cheia de cristal que vai jogar em cima da equipe avançada, né? Muitas sociedades têm pena de morte em Star Trek. Na nova geração mesmo, quando teve a primeira temporada, quando teve aquele episódio que o Wesley pisa na grama dos caras lá, o Wesley é condenado à morte. É verdade, é verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Ele é condenado à morte naquele episódio, exatamente. Aqui é quando eles já invadiram a nave, né? E eles estão pichando a nave toda, e aí o pessoal não para de trabalhar, né? E aí ele lembra o quê? Que ele tem o phaser, né? Olha lá, ó. Os caras estão tudo com pau e pedra e ele tem o phaser. Pronto. Ele resolve a parada. Ele resolve a parada aí. Essa ainda é a continuação do coisa. Mas lá no planeta, e daqui para frente, o cara joga uma arma. Olha lá. O que ele fez aí com essa arma? Fala, Murilo. Ele joga uma espada de combate, né, super afiada. Eles vão combater o vencedor, o campeão deles, né, Vigor, alguma coisa assim. E aí começam os dois a disputar para ver quem que vai lutar com o Vigor para pegar a liberdade. E nesse momento eu achei muito interessante esse discurso dele. Ele pega a espada e crava no pé dela, e não deixando ela lutar. E ele toma para si a responsabilidade, ele é o comandante da missão, de arriscar a própria vida para tentar libertar todo mundo. Ele é comandante, ele toma a responsabilidade, e apesar dela, né, também querer fazer isso, ele lembra ela disso, né? Fica muito claro, né, que muito claro. Recua um pouco, né, tira um pouco do foco do pessoal dos decks inferiores nesse caso, né, porque mostra por que ele é o comandante, afinal de contas, né, por que ele toma, ele não é só arrogante, bem penteado e tudo mais, ele tem toda uma postura que é exigida no comando da Frota Estelar, né, onde ele mostra para ela. É claro que ele enfiou a faca no pé dela também, né? Simplesmente porque vocês podem ver aí. Mas logo a seguir ele vai brigar lá com o... Ele rasga a camisa ao estilo Kirk e luta de que jeito lá, o Murilão? De que jeito que ele luta com o grandão? No melhor estilo de Toz, ele luta com Kirk Fu, ó. Segura as duas mãos juntas e ó. E vai batendo no cara. O cara pode ter o triplo do tamanho, que não importa. Esse Kirk Fu sempre funciona. O Kirk Fu é sensacional. É impressionante. Funciona com qualquer um. E funciona com ele também. Ele é todo saradão e não sei o quê. E ela fica admirada por ele, hein? Ela fica admirada lá. Eu tô achando que rola alguma coisa entre esses dois no futuro não muito distante aí, viu? Isso aí mostra, né? É nesse momento que ela enxerga o Jack, o Reiner, da maneira que realmente é da Frota Estelar. Ela começa a admirar ele, né? Entender por que ele é comandante da nave estelar. E aí ela volta lá, voltando para o nosso episódio, o outro, né? A outra história, a outra trama que está rolando dentro da Cerritos. Uhum. O Boimler vai falar com a capitã. Nesse momento aí, ele fala para ela a respeito do tal do buffer time lá, da reserva de tempo. E ele sugere o que para ela? O que ele sugere, Murilão? O Boimler simplesmente, né, explica para ela por que existe, por que é importante ter esse buffer time, ter esse tempo à toa, ter um tempo para si próprio. Porque as pessoas, elas não são máquinas, né? Elas são humanas e vulcanas e bolianas também. Mas elas precisam desse tempo de para si mesmo para poder executarem bem suas tarefas. Elas não estão lá... isso faz parte da constituição das pessoas. E ela se admira muito com esse discurso dele. Precisa de um jovem garoto aí lembrar a uma velha capitã que é preciso um tempo para si mesmo para executar as tarefas bem feitas.
Nesse momento, ela dá o tempo a todo mundo, diz que eles podem fazer o que eles quiserem com o tempo dele e retomem a nave ao melhor estilo da Frota Estelar. E aí o que acontece? Olha lá, eles ficam todos felizinhos, olha aí, a gente pode ver aqui o cara sorridente e tal, não sei o que lá. Aí, aqui não, que eu avancei muito. Aqui eles partem para cima de todos, né? Vão brigando lá com todos e colocam os caras para retomar a nave, né? Até a doutora começou a fazer um Kirk Fu também, a doutora Tana. Exatamente. Ela chuta com os dois pés assim, ó. Que nem o Kirk. Aqui já no final do episódio, a Mariner já voltou, né? Já foi carregada pelo comandante de volta para a nave, né? Fez um tratamento no pé e tudo mais. Aí tem umas ceninhas aqui que dá para ver que eles já estão meio assim e tudo mais, mas ele não, ele fala que ela pode denunciar ele, né? De acordo com o regulamento, porque daí ele vai para a corte marcial porque ele afurou o pé dela e tudo mais. E aí tem aquela ceninha e o que é que ele apronta com ela aí? Ele a manda para cadeia, para detenção. E porque ela foi insubordinada com ele, porque não abaixou a manga da camisa. Isso foi absurdo, isso. E ela fica possessa, porque ela estava caidinha por ele, ela fica possessa. Nós temos aqui o Boiler Effect. O que é isso, Murilão? Boiler Effect, algo que eu realmente nunca imaginei ver na Frota Estelar, hein? O Boiler Effect é uma regra que determina que não tem regra em algumas situações específicas, onde todo mundo pode fazer o que quiser. Aí todo mundo falando, não, o Boiler, ninguém vai se preocupar com isso, ninguém vai lembrar disso. Isso. Aí no futuro distante, o que acontece? Uma cena interessante aqui, dando um atendo. Olha quem está na primeira fileira aí. Nós temos um Borg na primeira fileira e 2 Ferengues. É uma coisa interessante aí, um Borg e 2 Ferengues num futuro distante. Eu não sei que futuro distante é esse, mas não pode ser o futuro distante da Discovery, porque lá não tem mais, né? Então tem que ser um futuro distante, não tão distante. Uhum. E aí, seguindo aqui, vai mostrar aqui que ela fala justamente do Boiler Effect, que tem o quê? Uma estátua. Dizendo que ele é o cadete mais preguiçoso que inventou, que ele é mais preguiçoso. Que ele é o grande pássaro da galáxia. Olha aí o pássaro aqui na coisa dele. Justo ele, que é o único certinho, recebeu uma comenda para o resto da vida, como sendo mais preguiçoso. E coitado, né? Zoaram mesmo, zoaram com o coitado mesmo. E aí começa o easter egg, né? No final. O que é que você ia falar aqui que aparece? Pode falar. O maior easter egg até agora de Lower Decks, né? Mostrando que a professora continuou a aula e mostrou quem é o grande, o maior, o mais condecorado, aí, mais importante pessoa da Frota Estelar. Ele, o chefe O'Brien. O chefe O'Brien é o maior de todos os heróis da galáxia. Você acredita nisso? É uma coisa de lascar, né? Não teve muito easter egg isso, não, né? É uma coisa bem interessante. Teve muito mais história. Eu gostei dessas histórias, foram bem profundas mesmo, bem mostrando o que é a Frota Estelar, o que são essas convicções da Frota Estelar. Eu gostei bastante. Então, eu achei que foi legal, foi um episódio interessante, né? Esse teve menos easter eggs, pelo menos eles saíram um pouco daquela história de só fazer referência, e eu achei que teve uma história. Infelizmente, continua, e eu acho que não vai ter jeito, ele não vai mudar isso, eles falando muito rápido, né? Eles falam em rotação dobrada. É impressionante, é muita história e ficam lá, blá, 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 uma coisa assim muito corrido. Enfim, é um episódio que eu gostei, eu achei interessante.
eu tenho mudado a minha opinião, graças a Deus eu tenho mudado, porque está me surpreendendo a série agradavelmente, porque estou encarando ela como uma comédia, e ela é uma comédia mais adulta. Não estão apelando, esse episódio não apelou, eu não achei nada apelativo, apesar de que apareceram os palavrões, mas apareceram com os pi, pi lá, então deu para levar melhor. Eu achei que é interessante, assim, eu achei que dessa vez foi mais legal. Não teve aquela apelação que teve no primeiro, né? No primeiro teve uma apelação danada lá, mas eu achei que foi interessante. Vamos ver se continua assim, né? O que você achou desse episódio em geral? Eu estou gostando. Cada vez mais eu estou sentindo uma evolução nesses episódios, né? Esse episódio eu gostei bastante por causa da história, o fato de trabalhar legal os temas importantes, o tema da frota estelar, o tema do ser humano, o tema de cansaço. São várias metáforas ali que estão, como sempre estiveram, dentro de episódios de Jornada nas Estrelas. Como deve ser. Eu gostei bastante do episódio, sim. As duas histórias paralelas, elas se conversaram bem, se tiveram um bom ligamento e um bom desfecho também. Eu achei bem, bem bacana. Eles fizeram aí eles transformaram uma entrega de presente numa guerra, mas tudo bem, né? Conseguiram dar a volta por cima, né? Conseguiram dar a volta por cima nisso daí. E, como você disse, eu concordo com você que foi bem amarrada essas histórias aí. É claro que é um desenho que eu acho que é... Agora, esse especial, eu achei que até para todas as idades, eu achei que é mais... tem uma pegada mais adulta, mas não importa, você pode colocar as crianças para assistir, que eu acho que eles iam dar bastante risada. Tem algumas piadinhas lá mais infantis. Enfim, gente, esse foi o episódio. O episódio é curto, ele tem 30 minutos no máximo, 20 e tantos minutos, não é muita coisa. E dessa vez não teve tanto easter egg, então não tendo tanto easter egg, a gente não vai precisar discorrer muito. Mas eu acho que eles estão, porque não tem easter egg, eles estão colocando uma identidade própria, né? Evoluindo para a sua identidade própria e cada vez menos. Eles vão tirar os sarros, é claro, eles estão lá para isso. Mas eu achei que está avançando legal. Deixe seus comentários aqui embaixo, acesse as nossas mídias sociais aqui também, doe sangue, como a gente colocou aí no começo do vídeo, é importante nessa época do ano, a gente apoia isso, certo? Se o nosso amigão Engler estivesse por aqui, ele já ia estar falando isso aí, né? Tá? Mas ele se mandou, sei lá o que ele anda fazendo por aí agora, ele está viajando na maionese, não aparece. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Murilão, obrigado novamente por estar aqui conosco nessa noite, ou dia, dependendo do dia que você está assistindo aí. E até a semana que vem. Vida longa e próspera.